Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo bíblico. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos estudar a partir do versículo 27. Esta é uma manhã linda que o Senhor fez para nós, um momento prazeroso para nós podermos estudar a palavra de Deus. Pedimos ao Senhor que o Espírito Santo de Deus possa nos orientar nesse estudo, que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco. É um momento muito importante para a igreja, poder aprender do seu Senhor, aprender mais com o seu Senhor. É um momento do alimento também, porque a palavra de Deus é alimento para nós, alimento para a nossa alma. Então eu gostaria que nessa manhã, eu vou repetir mais uma vez, que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 27, para que possamos meditar e estudar a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, então, no capítulo 11, versículo 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se, um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme a sua posse, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amados, nós vamos estudar outras passagens, mas este é o nosso início de estudo e eu preciso já de antemão para a leitura, para que a gente possa meditar aqui nesse momento. Naqueles dias ainda havia alguns profetas, como o próprio texto já diz, não é? E precisamos lembrar que a igreja de Antioquia não era uma igreja exclusivamente de judeus, era uma igreja onde nós tínhamos gentios. Não é? E é essa igreja que vai oferecer socorro aos irmãos que estavam necessitados. Ou seja, o que nós precisamos compreender é que a conversão, ela não só transforma o nosso coração, não é? Ela não só abre o nosso coração, como também abre os nossos bolsos. Ou seja, nós deixamos de nos importar apenas conosco para nos importar com as outras pessoas. Principalmente se elas fazem parte da igreja, que é esse sentimento de pertencimento à família de Cristo. Ou seja, de que vale eu estar bem se eu sei que eu tenho um irmão em Cristo que está passando necessidade e dificuldade, que eu posso ajudá-lo e não ajudo. Fazemos parte da mesma família, pertencemos ao mesmo Senhor. Então, a igreja aqui ela se reúne no intuito de ajudar aqueles irmãos que moravam na Judéia. E o que me chama muito a atenção é que é uma igreja gentílica, não é uma igreja de judeus exclusivamente. Isso nos mostra também uma certa organização nas ofertas, porque eles reúnem aquilo que eles querem ofertar e eles mandam isso aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo, ou seja, por intermédio da liderança da igreja. Queremos ajudar as pessoas, devemos ajudar as pessoas, não só as pessoas da igreja, mas a todas as pessoas. Somos a igreja do Senhor, precisamos olhar para o próximo e amar o próximo como o Senhor nos amou e nos solidarizar com aqueles que passam por grandes lutas, independente de serem igreja ou não. Mas, de forma organizada, nós devemos fazer as ofertas, confiando as nossas ofertas à liderança da igreja. Porque foi isso que fez essa igreja nesta época. Mas continuemos estudando a palavra do Senhor. Agora nós vamos entrar no capítulo 12, que diz assim a palavra do Senhor:
Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E aí eu preciso parar aqui. Nós temos aqui Tiago, o primeiro apóstolo que é martirizado, porque faz parte da igreja do Senhor. Mas é interessante a gente pensar que há um apóstolo, este homem, este rei, ele dá a ordem de que ele seja morto, ele foi passado ao fio da espada. Mas há outro apóstolo, que é Pedro, ele manda prender. Amados, nós precisamos entender que muitas vezes nós não vamos compreender o propósito de Deus. Deus tem o governo da história. Deus está no controle da história. Mas quando olhamos para essa passagem, nos perguntamos por que Tiago precisou ser morto e Pedro foi preso? Por que os dois não foram mortos? Amados, nós precisamos lembrar, né, de que ao longo da história cristã, muitas pessoas ou muitos crentes, eles foram livrados da morte. Mas outros foram livrados na morte. O que eu quero dizer com isso? É que para o crente a morte não é um fim. A morte é o começo da vida eterna com o Senhor. Então, o propósito de Deus, muitas vezes, não é compreendido por nós, porque nós olhamos para a morte como aqueles que não têm Cristo, mas deveríamos de olhar para a morte como aqueles que têm Cristo. Porque a morte não é o fim para nós, mas é o começo da nossa jornada de vida eterna com o Senhor. Outros, quando nos lembramos lá do capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver que uns foram libertos do fogo, outros da boca do leão, pela fé, outros, pela fé, foram mortos e cerrados ao meio. Porque tudo isso faz parte de um propósito muito maior, que nós não compreendemos, mas que nós confiamos. Confiamos em quem? No próprio Deus, que tem o controle da história. Vemos aqui Tiago ser morto ao fio da espada. Mas Pedro, não. Pedro ele é preso. E por que Pedro foi preso? Estamos aqui no período onde quem era rei era Herodes. E esse rei Herodes, ele tinha na sua avó, chamada Mariane, uma ascendência judaica. Ele podia requerer isso, uma ascendência judaica. Este homem era um político. E ele estava fazendo política com a vida de Pedro, ou seja, perseguindo os cristãos para que os judeus se agradassem. Porque os judeus não viam os cristãos como uma religião autorizada. Na verdade, viam os cristãos como uma ameaça. Então, para ganhar o favorecimento dos judeus, ele mata Tiago ao fio da espada e prende Pedro. Pedro que vinha pregando a palavra. Pedro que era usado por Deus para que as pessoas ouvissem aquilo que Deus tinha para falar e as pessoas crescem através de Pedro, no Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro ele vai ser preso para agradar aos judeus, e isso como uma jogada política de favorecimento ao rei Herodes, que tinha em sua avó Mariane, como eu já disse, uma ascendência judaica. Ele poderia requerer essa ascendência judaica. Versículo 4. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, para o guardarem, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Por que depois da Páscoa? Não é? Eles não queriam criar confusão dentro de uma festa judaica. Eu volto a dizer, isso tudo é uma jogada política.
O rei Herodes, ele estava preocupado em agradar aos judeus, então ele não tomaria uma atitude que pudesse prejudicar uma festa importante, uma festa judaica importante, que era a Páscoa. Então o propósito era tomar as decisões depois da Páscoa em relação à vida de Pedro. Veja, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amados, o que nós precisamos aqui ressaltar nesse texto, e estamos ressaltando algumas coisas para que os irmãos compreendam, é que a igreja estava orando. E ela não estava orando de outra forma, senão de forma incessante. Essa palavra no grego, ektenos, ou ektenes, ela significa orar fervorosamente. A igreja, ela orava fervorosamente para que Pedro fosse liberto, para que Deus agisse em favor da sua igreja, ou seja, em favor da liderança da igreja naquela época, que era Pedro. Então, alguns irmãos se reuniram e clamavam ao Senhor, oravam ao Senhor de forma incessante, de forma fervorosa. Amados, eu quero dizer a você, porque já ouvi muitas frases a respeito disso, né? Mas a oração de poder, o poder da oração não está em quem ora. O poder na oração está naquele a quem a oração é destinada. Veja, Deus ele poderia decidir manter preso Pedro. Mas isso não quer dizer que Deus não estava ouvindo a oração do seu povo. Quer dizer que era propósito de Deus que Pedro permanecesse preso. Como foi propósito de Deus que Pedro não fosse morto e fosse Pedro, mas Tiago fosse morto. Veja, o Senhor, ele ouve a nossa oração, mas a decisão de agir ou não está no Senhor. Mas certamente é Ele quem tem todo o poder para mudar a história, para mudar a circunstância em que Pedro se encontrava. E a igreja cria nisso. E a igreja clamava e orava incessantemente, fervorosamente, para que Pedro fosse liberto. Então nós vemos aqui toda uma trama aonde um homem está preocupado em agradar os judeus, por isso ele passa a fio da espada Tiago, ele prende Pedro e não mata Pedro. Pedro ele é guardado por 4 escoltas, ou seja, ele está muito bem guardado. A ideia era que Pedro não tivesse a possibilidade de fugir. Ele decide não fazer nada com Pedro, porque estavam no período da festa da Páscoa, e ele queria agradar aos judeus, e qualquer coisa que ele fizesse nesta festa, uma festa importante para os judeus, desagradaria aos judeus. Ou seja, uma trama política. Nós vemos aqui a igreja que não fica parada diante da prisão de Pedro, a igreja que clama, que ora fervorosamente, que destina a sua oração àquele que detém todo o poder, que detém em suas mãos o controle da história. Nada disso aconteceu sem que Deus permitisse. Nada disso aconteceu de forma a surpreender a Deus. Deus estava no controle. Deus ouviu a oração do seu povo. E Deus então vai responder de acordo com a sua própria vontade. Nós temos aqui o desejo da igreja com a vontade de Deus. E Deus vai dar a sua resposta em função da sua própria vontade. Amados, toda vez que eu vejo a igreja orando e clamando, eu não tenho como não me lembrar do texto que está em Êxodo, capítulo 17, ali a partir do versículo 1, que vai falar um pouco daquela região ali de Refidim. Não há necessidade de você abrir sua Bíblia, eu apenas vou citar o texto. Mas nós vemos ali em Refidim os amalequitas entrando em luta contra o povo de Deus. Moisés sobe a um monte, né?
ele sobe a um monte, ele não vai sozinho, ele vai com Arão e Hur. Josué vai à frente do povo que vai para a batalha contra os amalequitas. E nós vemos ali Moisés então erguendo as mãos e clamando ao Senhor para que Deus pudesse agir em favor do seu povo. E enquanto Moisés está com as mãos erguidas, o povo avança contra os amalequitas e vai vencendo a batalha, mas cada vez que as mãos de Moisés ficam cansadas e baixam, os amalequitas avançam contra o povo de Deus e começam a vencer a batalha. Então Arão e Hur, eles levantam as mãos de Moisés para que aquele momento de oração, de clamor, pudesse então permanecer constantemente, incessantemente, para que o povo assim, o povo de Deus, vencesse a batalha. Vemos aqui também a igreja numa retaguarda, entendemos a importância da oração para o povo de Deus, não só no texto em Êxodo 17, como também agora aqui neste texto. Temos um irmão preso, Pedro, uma liderança da igreja, e irmãos que se reuniram para clamar ao Senhor, para fervorosamente buscar no Senhor a libertação de Pedro. Assim como lá em Êxodo 17, vemos ali alguns irmãos no fronte de batalha, mas outros irmãos que não estavam no fronte de batalha também faziam parte da batalha, porque batalhavam espiritualmente, clamando e orando a Deus pela vitória. Temos em nossa igreja muitos irmãos passando por batalhas, por lutas, por dificuldades. Alguns falam, outros não falam. Mas talvez você não esteja passando por dificuldades, talvez você não esteja passando por lutas. Mas entenda que a batalha do seu irmão é a sua batalha. Que Deus ouve a sua oração como ouviu a oração da igreja em favor de Pedro. Que segundo a vontade do Senhor, Ele pode sim libertar o teu irmão dessa batalha que tem passado. Que pode sim libertar a família do teu irmão que tem passado por grande luta, por grande batalha. Que as nossas orações devem ser destinadas àquele que detém todo o poder, que devemos sim fervorosamente buscar nele a solução para os nossos problemas, mas não só os nossos problemas, mas para os problemas dos nossos irmãos. Essas pessoas, a igreja que orava, ela não estava presa, ela estava liberta, ela estava em uma casa. Mas Pedro estava preso. E esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de unidade do povo de Deus, faz com que a gente se importe, ou que a gente se preocupe com o nosso irmão. E se ele está em batalha, nós estamos em batalha junto com ele. Ainda que não estejamos lá no fronte de batalha, nós devemos ser a retaguarda que ora e clama em favor dos nossos irmãos. Assim como em Refidim, assim como neste texto, em Atos capítulo 12, quando a igreja, então, fervorosamente clama. É a certeza de que Deus detém todo o poder e de que Ele pode mudar as circunstâncias, de que não há impossíveis para Deus. Pedro não estava só, Pedro estava algemado, Pedro estava sendo guardado por 4 escoltas, e cada escolta tinha 4 soldados para tomar conta dele, para que ele não saísse. Havia um plano engendrado por Agripa, por Herodes Agripa, que tinha um propósito. O propósito era um propósito político, um propósito de agradar aos judeus, que se colocavam contra ali os irmãos cristãos, aos cristãos. Você vê tudo engendrado como um propósito político. Mas o que eles não contavam é uma igreja que ora. O que o inimigo muitas vezes não conta é que a igreja vai dobrar os joelhos e clamar em favor da igreja. Que a igreja que não está no fronte de batalha não vai ficar parada, quieta, inerte, como se aquela batalha não fosse dela. Amados, temos muitos irmãos hoje que vivem em países onde o cristianismo não pode ser pregado. Eles estão lá para pregar, correndo o risco de morrer. Existem muitas pessoas que não são da nossa igreja, ou seja, que não fazem parte da Igreja Batista Missionária do Riachuelo, mas que estão internados em hospitais, que estão com coronavírus,
que estão passando por grande luta, por grande dificuldade. Existem irmãos da nossa igreja, como eu já disse, que estão passando por grande dificuldade. E nós não podemos ficar a par, inertes, como se essa luta não fosse nossa. A luta do nosso irmão é a nossa luta. Nós fazemos parte do mesmo povo, temos o mesmo Senhor. Fomos salvos pelo mesmo Senhor. Devemos também orar pela nossa liderança. Pedro era uma liderança. A igreja orava e clamava pela liderança. Nós sabemos que se o inimigo faz com que a liderança se cale, então toda a igreja é abalada. Devemos orar pelo nosso pastor, devemos orar pela liderança da igreja. Devemos orar incessantemente, entendendo que a igreja que ora tem a certeza de que Deus ouve, porque só ora quem tem certeza de que a oração não é em vão, e a oração do povo de Deus não é em vão, porque Deus inclina os ouvidos para ouvir a oração do seu povo. Por isso essa igreja orava, porque sabia que Deus ouve. Sabia que Deus estava ouvindo, que Deus inclinava os ouvidos, que a oração não era em vão. Continuemos. Versículo 6. Eu quero aqui mais uma vez ressaltar o que já disse, antes de seguir. O poder da oração, amados, não está em quem ora, mas em quem ouve. E quem ouve é o próprio Deus. Não deixe entrar no seu coração de que Deus não tem escutado aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem orado. Talvez a resposta ainda não tenha chegado porque não é o tempo de Deus. Mas você precisa perseverar em oração. Não desista. Permaneça orando e clamando ao Senhor. Não sei se a resposta que Ele vai dar é a resposta que você espera, mas eu posso afirmar algo para você. A resposta que Ele vai dar vai além das suas expectativas, porque Deus tem o melhor para o seu povo. Versículo 6 do capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Amados, a perseguição não tirou o sono de Pedro, porque Pedro sabia a quem ele servia. A perseguição faz parte da vida do crente, amados. Não pode tirar o nosso sono a perseguição. Não pode tirar a nossa paz a perseguição, porque a nossa paz vem do trono da graça de Deus. A nossa paz vem do próprio Deus. As lutas, as dificuldades, elas não podem nos consumir. Elas não podem roubar a nossa paz, roubar o nosso sono. Deus, ele está no controle da história, e ainda que a gente passe por lutas e por dificuldades, não significa que Deus perdeu o controle. Ele governa toda a história, inclusive a sua vida, inclusive a minha vida. A igreja do Senhor está debaixo da vontade do Senhor, assim como tudo que acontece no mundo. Eu não estou dizendo aqui que o mundo tem caminhado segundo a vontade de Deus, não é isso. Mas ainda que os homens façam coisas que Deus não gostaria que o homem fizesse, isso não foge ao plano de Deus. Deus, ele permite muitas coisas, mas isso não quer dizer que Deus perdeu o controle. Deus não perde o controle. Pedro, ele dormia porque ele tinha a certeza de que Deus estava no controle, e por isso ele dormia. Veja, amados, havia uma preocupação muito grande do rei Herodes em manter preso Pedro sem que houvesse possibilidade de fuga. Eu já falei, ele separou 4 guarnições, 4 escoltas, cada um com 4 soldados. Pedro estava acorrentado, havia sentinelas à porta guardando o cárcere. Mas, amados, quando Deus quer, não adianta, porque Deus vai realizar. Não há quem possa impedir os planos de Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Não era o momento de Pedro. Não era o desejo de Deus que Pedro permanecesse preso e morresse preso ali naquele momento. Havia muitas coisas
que Deus havia planejado fazer através da vida de Pedro. E uma delas não era que Pedro permanecesse preso. Veja o que diz versículo 7 do capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te, e a calça e as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. A oração foi ouvida e Deus respondeu. E a resposta de Deus foi a libertação de Pedro. As cadeias foram quebradas, as correntes foram quebradas. Tudo que aprisionava Pedro caiu por terra. No nome de Jesus, amados, tudo aquilo que tem aprisionado a sua família, aqueles a quem você tem orado, em nome de Jesus, cairá por terra. Porque essa é a minha oração, essa é a sua oração, é a oração da igreja, para que a nossa família seja liberta das ações de Satanás, daquilo que tem aprisionado, daquilo que tem feito com que os nossos familiares não consigam conhecer a Cristo. Mas eu creio que através da oração, amados, a nossa família será alcançada pelo Senhor. A nossa casa será alcançada pelo Senhor. Todos os da nossa casa vão em nome de Jesus, eu creio nisso, e essa é a minha oração. Conhecer a Cristo e se dobrar diante dele e confessar Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador e receber dele a salvação que só há nele. Eu creio nisso. E se você crê nisso, nesse momento, diga amém. Porque essa deve ser a sua oração. Amados, Pedro é livre da prisão, é liberto da prisão. E eu não vou entrar no próximo texto. Eu vou deixar para que a gente possa estudar esse texto numa próxima vez. Mas eu quero ressaltar alguns pontos com os irmãos. Veja, havia uma trama. E essa trama era uma trama de prejudicar a igreja. De prejudicar um membro da igreja. Uma liderança da igreja. Mas aqueles que tramavam não contavam com a igreja que ora. Com a igreja que clama. Com a igreja que fervorosamente busca no Senhor a vitória para aquele irmão que está passando por luta, por dificuldade. Essa igreja que ora, que clama, que tem a certeza de que Deus inclina os ouvidos e ouve a oração do seu povo, recebeu do Senhor a resposta de que era da vontade de Deus que Pedro fosse liberto. E que ainda que precisasse de algo extraordinário, esse algo extraordinário foi feito porque nós somos servos do Deus que faz o extraordinário, que faz o impossível, o improvável, que realiza feitos maravilhosos. Pedro, ele dormia no meio do cárcere. Havia paz no coração de Pedro, na certeza de que a vida de Pedro pertencia a Deus. Tem que haver paz na sua vida diante das lutas, diante das batalhas, você que está passando por lutas e batalhas, saiba que Deus está no controle e isso não é para tirar o teu sono. Aquilo que você tem passado não é para que você sofra, mas é para a glória de Deus. Você precisa orar, eu preciso orar, nós precisamos orar pelos nossos irmãos que passam por lutas e por batalhas, porque Deus ouve a oração do seu povo e segundo a sua boa vontade, Ele não só ouve, mas Ele responde. E ainda que a resposta de Deus não seja aquilo que eu espero, Deus sempre quer o melhor para o seu povo. Então, a resposta de Deus sempre será o melhor para a sua igreja. Que você possa guardar esse texto no seu coração. Que você possa lembrar desse texto e da importância da oração. E que possamos todos, como igreja do Senhor, orar e clamar pelos nossos irmãos que têm passado por grande luta, por grande aflição. Porque o nosso Deus é o Deus que faz com que as cadeias se quebrem, com que os cadeados se quebrem. O nosso Deus é o Deus que liberta, que cura, que salva e que reina para todo sempre. Fique na graça e na paz
de Jesus. Deus te abençoe. Amém.